Olá, turma boa. Eu sou Diogo Silva, professor de atualidades. Dou aula há 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de magistério. Comecei em 92, tenho 52 anos, comecei com 22 anos, logo depois que eu me formei na Universidade de São Paulo, na USP, iniciei também lá uma pós-graduação, fiz uma segunda pós-graduação na PUC aqui em São Paulo, dou aula há 20 anos para concursos públicos, dando aula de história, atualidades, geopolítica, às vezes dão uma cacetada em arquivologia, enfim, todas as disciplinas relacionadas a ciências humanas, né? Pois bem, estamos iniciando o nosso trabalho aqui no Propol, este é o bloco de número 1, onde eu vou tratar de um tema chamado Oriente Médio, mas também quero gastar alguns minutos explicando a vocês como estudar atualidades. Eu vou fazer isso sistematicamente em todos os blocos. Sempre vem uma dica nova na minha cabeça, sempre vem aí uma ideia, enfim, um método de estudo que pode te ajudar, e eu trago isso ao longo das aulas, tá? Então não existe uma aula específica de como estudar atualidades. Vou fazer isso sistematicamente ao longo do curso. Óbvio que neste pontapé inicial eu quero gastar alguns minutinhos com vocês. Por exemplo, para as provas das carreiras policiais, os conteúdos de atualidades são sempre os mesmos, são 3 linhas, né? Assuntos nacionais e internacionais de economia, política, conflitos, questões sociais, questões culturais, questões do meio ambiente, né? E que saem na grande mídia. É bem genérico. E qual o tempo, Diogo, que eu tenho que estudar? Olha, faça sempre a seguinte conta. Da sua prova, conte um ano para trás, tá? Então, eu vou fazer um recorte aqui, basicamente, do segundo semestre, meados do segundo semestre de 2020, para temas de 2021. Diogo, eu devo estudar atualidades até quando? Até a véspera da prova? Não. As provas sempre são feitas com antecedência, para que ela possa ser distribuída pelo Brasil todo, ou pelo Estado todo. Precisa ser conferida, precisa ser impressa. A gente acha não, tem certeza pela nossa experiência, que é muito difícil que caia uma questão de 20 dias antes da sua prova. Muito pouco provável. Sempre vá até um mês antes da sua prova, que é o mais recorrente aí, tá? Mas mesmo assim, isso também é muito raro. Eles não gostam de pegar um assunto que pode estar em aberto, pode ter um outro desdobramento, ele faz uma questão e aquilo que ele levantou como hipótese na questão foi por água abaixo uma semana depois. Então, sempre 3 a 4 meses antes da prova, é por ali que eles estão navegando nesses sites que estão aqui, UOL, G1, R7, Globo, Poder, todos esses sites que estão aqui são aí sites para que você possa estudar, buscar informação sobre notícias de atualidades, tá? Eu também chamo a atenção que você não deve ficar com esse preciosismo de escolher a banca. Só vou estudar questões dessa banca. Em atualidades não dá para você fazer muito isso. Vou pegar a prova anterior. Poxa, mas a prova anterior foi 3 anos. Aquilo que foi dito ali, meu irmãozinho e minha irmãzinha, não serve para mais nada. Aquilo ali se foi. Então, eu sempre acho assim, pegue qualquer banca, não tem problema, porque você vai observar o que as bancas estão tratando, quais são os temas relevantes para outras bancas também. Às vezes, mesmo sendo bancas diferentes, os temas são recorrentes. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós estamos vivendo uma guerra civil em Mianmar. Poxa, é top 10 aí para a gente entender como um tema se a prova fosse daqui a 2 meses. Tá certo? E isso pode aparecer numa banca da Fundação Carlos Chagas, da VUNESP, que é a nossa o nosso grande alvo nas carreiras policiais, tá? Existe também alguns cuidados, tá? Por exemplo, tome muito cuidado com aulas gratuitas gravadas no YouTube. Olhe sempre a data. Cuidado, que muitas vezes essas aulas são feitas para fazer propaganda de curso. Não tem problema nenhum. É que às vezes o cara fica lá 1h30 falando
e toca em 3 assuntos. Eu acho uma perda de tempo, né? Então, procurar e olhar a data daquela aula, porque ela pode estar ultrapassada. Apostilas vendidas em bancas de jornal e etc., pela internet, tome cuidado. Elas precisam estar muito bem atualizadas. Por isso, criar o seu mecanismo através aqui do nosso trabalho, através desses sites que eu estou recomendando, que você toda semana perca 2, 3 horinhas aí para fazer um levantamento daquilo que aconteceu naquela semana, olhando sempre para o Brasil, para o mundo, destacando também a América Latina. Eu acho que é um caminho que você pode construir com sua autonomia sob a nossa orientação aqui. Eu tenho muito medo. Os alunos já me disseram, poxa, eu fui engabelado, porque acreditei e estava tudo desatualizado. Pois é, a gente mesmo vai gravar e vai lançar um produto aqui para vocês, conversando com a coordenação do Propol, onde eu vou gravar 5 horas, que são esse bloco aí mais completo sobre assuntos que são super importantes, e aí mês a mês eu vou atualizando, né, até chegar à prova, para que você não fique sem essas atualizações. Você não compre um curso que, me deram 8 horas de atualidades, mas, poxa, a prova não chega, eu comprei, e aí? Né? A gente já tomou esse cuidado aqui, a gente tem uma experiência e conhece bem vocês, enfim, e sabe desse critério. Agora, tem muitos assuntos que aqui do começo de 2021, imaginando a prova logo aí, sei lá, junho, julho, né? Já seriam absolutamente pertinentes, você vai ver que poderiam muito bem cair na sua prova. Então, a gente está fazendo essa seleção de temas. Esta é a nossa função, essa é a função do professor experiente, né? Que conhece a prova, conhece a banca, sabe, porque o cara fala assim, poxa, Diogo, é a maior disciplina que tem. Eu concordo. Você vai pegar todas as notícias, todos os jornais, já pensou a quantidade de informação que tem? Uma loucura, né, cara? Então, a gente é que vai fazer essa seleção para você. Tá? Então, confia aqui. Uma boa forma de você estudar, produzir pesquisas na internet, é sempre fazendo aquele joguinho assim, ó, sei lá, Mianmar, últimas notícias. Ou Israel, tudo sobre Israel. E aí você põe G1. O G1 é muito legal. Tem um site aqui também chamado Poder 360, que se você se cadastrar, e ele é gratuito, você recebe no final, nos domingos, as notícias mais lidas e mais importantes da semana. Já vai fazendo ali a sua seleção. Aquela jornalista Renata Lopretti, que apresenta o Jornal da Globo, ela tem um podcast também no G1, onde também ela grava, são só áudios, né? De assuntos que ela discute com especialistas, é legal para aprofundar, mas ela também faz um levantamento semanal daquilo que foi mais comentado nos seus podcasts. Então, são produtos bem interessantes, tá? Eu já gravei e vou gravar, dando da sequência a esse projeto, de dicas. Dicas que são questões, muitas que eu bolei, que eu mesmo inventei, portanto, são super contemporâneas, que nós não temos tantos concursos, foi cancelado o concurso do BGE, você sabe, diante desse caos que nós estamos vivendo, em março, abril de 2021. Então, eu bolei algumas questões e eu vou comentando essas questões com vocês, tá certo? Então, essas são as dicas iniciais para tranquilizá-los de que a gente conhece esse babado, a gente está acostumado, não é para ficar sendo cabotino, nem ficar sendo arrogante, nem nada disso. É o trabalho, né? É o nosso trabalho. E se eu não souber trabalhar com isso, o cara que corta bife no açougue faz isso todo dia, né? Te grava praticamente todo dia. Tá bom? Então, essas seriam aí essas dicas iniciais. Agora, para a gente não ficar falando de elucubrações sobre atualidades, eu escolhi 2 conflitos do Oriente Médio para a gente abordar, dando destaque a toda essa questão do mundo islâmico, que é muito cobrado em provas e é muito chatinho para a gente, porque é uma cultura completamente diferente da nossa. É uma religião milenar, diferente da nossa, e que envolve muitos conflitos.
Vamos para o primeiro slide, então, sobre o Oriente Médio. Olha aí, esse é o Oriente Médio. Ele faz parte daquilo que nós chamamos de mundo islâmico. O mundo islâmico envolve todo o norte da África, desde o Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito, chega até o Oriente Médio e avança um pouco pela Ásia. Mais de 1 bilhão de pessoas são devotos de Alá e devotos dessa religião que tem Maomé como seu seguidor. Nessa religião existem algumas características próprias. No mundo ocidental, houve a separação na Revolução Francesa do Estado da Igreja. Lá não. Em muitos países, as leis religiosas são leis também do Código Civil, dado, por exemplo, entender que a mulher é vista como um ser inferior em muitos países. Se você olhar para este recorte que eu fiz do Oriente Médio, do mundo islâmico, chamado Oriente Médio, que fica aí no encontro entre Europa, África e Ásia, você pode observar vários temas importantes. Guerra civil na Síria, os xiitas, que são maioria no Irã e no Iraque. Aliás, neste mundo islâmico existem dois grandes grupos religiosos, os sunitas e os xiitas. Qual que é mais radical? Não existe. A gente não precisa ficar percorrendo, tem radical em tudo quanto é lado. Só que existem 85% de islâmicos sunitas e 15% de islâmicos xiitas. Na maioria dos países, predomina a população de sunita. Somente no Irã e no Iraque você tem mais xiita do que sunita. Como eles se odeiam, eles se matam, o grande representante dos sunitas é a Arábia Saudita. E o grande representante dos xiitas é o Irã. Estarão sempre em lados opostos. Tá? Recentemente, você viu ali entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, o chamado Canal de Suez, onde aquele monstro, né, travou o comércio mundial, porque liga dois grandes Mar Mediterrâneo à Ásia. Essa região é uma região de muita disputa religiosa, de disputa por terras, uma região muito árida, porém uma região muito rica em petróleo, o que também desperta uma série de conflitos. Hoje, por exemplo, você tem guerra civil na Síria, que nós vamos abordar, você tem uma guerra civil no Iêmen, que é um país ao sul da Arábia Saudita, você tem um grupo extremista tentando comandar o Afeganistão, que é o Talibã. O Iêmen, que eu falei há pouco, vive uma crise humanitária hoje. O que acontece lá de cada 6 crianças, de cada 10 crianças, 6 ou estão doentes ou estão com fome. Briga de xiitas e sunitas. E o Iêmen não tem petróleo. Eu vou destacar um primeiro conflito que é o histórico, que é o mais antigo e que sempre merece um olhar da gente, e é quase que o assunto zero, porque é o assunto que há 30 anos eu dou aula de atualidades, há 30 anos eu trato esse conflito como um conflito atual, porque ele é perene e constante, que é a briga entre israelenses e palestinos, chamada questão palestina. Por quê? Porque se você olhar nesse mapa, perto do Líbano, onde está escrito ali Mar Mediterrâneo, Tel Aviv, Cisjordânia, né? Aquela região ali é a região onde está o Estado de Israel, que é de religião judaica e que foi criado pela ONU em 1948. Só que quando foi criado esse Estado, esta região toda era habitada pelos palestinos que são islâmicos. Palestino é povo, islâmico é religião. Mas historicamente essa região também foi dos hebreus que são os judeus. Como isso era território inglês, quando acabou a guerra e a Inglaterra estava preocupada em reconstruir o seu país, ela entregou para a ONU. E disse para a ONU, olha, faça o que você bem entender com esse território. E a ONU resolveu fazer isso. Pegou um pedacinho e dividiu entre os dois. Olha aí. Onde está escrito Palestina com a seta vermelha, você pode riscar e escrever Cisjordânia com C. E ela fez o seguinte, ela falou, olha, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, onde está escrito West Bank ou Palestina, esses dois territórios, mesmo descontínuos, ficarão na mão dos palestinos. E esse amarelo mais claro ficará na mão de Israel. Jerusalém não será de ninguém, apesar que ambos querem que seja sua capital.
Desde que a ONU decidiu isso em 48, até hoje não existe paz naquela região. Os palestinos são extremamente pobres, extremamente miseráveis, são ajudados pelo Líbano, pela Síria, pela Jordânia, pelo Egito e pelo mundo todo, né? Israel não, já é extremamente rica, tem judeu no mundo todo que manda dinheiro para Israel. Israel tem um poderio militar, o maior poderio militar da região, tem bomba atômica, por isso ela consegue se estabelecer, porque é uma ilha de judeus num oceano de islâmicos, mas tanto um como no outro não aceita essa divisão. O que a faixa de Gaza mais a Cisjordânia forma aquilo que nós chamamos de Autoridade Nacional Palestina. Alguns países reconhecem como um Estado, outros não. Estados Unidos não reconhece. E na época de Trump dava total apoio para Israel. Trump transferiu a sua embaixada de Tel Aviv, que é uma cidade muito importante, para Jerusalém, para dizer que Jerusalém era dos israelenses. Bom, vamos ver o que vai acontecer com Biden. Biden está iniciando o seu governo, né? Ele já prometeu que vai voltar a ajudar financeiramente os palestinos, contrariando toda a política que Trump havia feito. Trump havia cortado a ajuda ao povo palestino. Diogo, e quais seriam os problemas contemporâneos aí? Então, memorizou bem esse mapa. Vamos lá. 2 grandes temas. Netanyahu é o primeiro-ministro que está vivendo o drama de formar um governo porque ele não consegue maioria lá em Israel. Benjamin Netanyahu é o primeiro-ministro. O que ele faz? Ele quer insistir que na Cisjordânia existe tantos israelenses que não pode ser território dos palestinos. Então, o que ele faz? Ele ordena a construção de casas, chamadas assentamentos, como se fossem conjuntos habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, e enche de israelense pobre lá dentro. Hoje, se você olhar no último parágrafo, diz lá, ó, mais de 450 mil israelenses vivem em assentamentos onde tem 2,8 milhões de palestinos. Então, é quase um sexto da população da Cisjordânia, que era para ser só de palestino, é habitada por israelenses. O mundo condena isso. A ONU condena isso. Porque esse território é para ser somente dos palestinos. E ainda mais, sabe, mas ele usa a mão de obra dos palestinos barata em Israel. Tanto é verdade que Israel se destacou pela vacinação maciça, já está voltando ao normal, mas não vacinou os palestinos, porque até defende o extermínio desse povo, né? Então, logo no começo de janeiro, o Biden tomaria posse dia 20, como o Benjamin Netanyahu era muito próximo do Trump, ele falou, não, vou dar uma demonstração de força, vou construir 800 casas lá, já para o Biden saber que ele não vem me encher o saco, porque eu quero a Cisjordânia para mim. Este é um problema que não está resolvido e não é simples de resolver. Segundo problema, faixa de Gaza, aquele trechinho pequenininho ali. Ali tem um grupo extremista. Grupos extremistas são grupos radicais, são grupos que querem a guerra, são grupos que acreditam que só podem converter o seu povo pela força. E lá tem um grupo que chama Hamas, H-A-M-A-S. E o Hamas declara oficialmente guerra a Israel. Tanto é verdade que Israel cerca por terra, mar e ar tudo que entra e tudo que sai na faixa de Gaza. Conflito armado hoje existe entre a faixa de Gaza e Israel. Eles trocam constantes mísseis. Hamas é ajudado pelo Hezbollah, que é um outro grupo extremista do Líbano, que também tem ligação com o Irã. Então, já são 2 problemas. A péssima relação com a faixa de Gaza e a permanente, insistente desejo de Israel de construir aí assentamentos na Cisjordânia. Por fim, para a gente encerrar esse conflito nos dias de hoje, uma nova relação Israel está construindo. Porque o que acontecia? Acontecia o seguinte, todos os islâmicos vizinhos aos palestinos
ajudavam os palestinos com armamento, dinheiro para combater Israel. Israel sempre venceu essa batalha, sempre. Né? Tanto que Israel controla militarmente os dois territórios. Bom, por quê? Porque havia uma identidade religiosa entre os países islâmicos, né, ditos árabes, com o povo dos palestinos. O Biden já teve uma conversa com o Benjamin Netanyahu, falaram sobre o Irã, que é um país que depois a gente vai explicar, tem problemas com os Estados Unidos, principalmente na época do Trump. Vamos ver se vai retomar agora, porque o Irã tem um programa nuclear, mas depois a gente conversa sobre isso. E a nova política que Israel está estabelecendo na região. Qual política? Israel, para deixar de ser mau moço, de ser visto como alguém ruim na região, no ano que passou, 2020, fez acordos de aproximação, não são acordos de paz que não estavam em guerra, mas acordos de aproximação diplomática com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos e com o Sudão. Os palestinos ficaram pé da vida, falaram, porra, o nosso povo irmão está nos traindo, estão se aproximando de Israel. Não é porque é islâmico que é santo, que é totalmente dedicado a Israel. Entenda que Israel, por estar nessa situação sempre de vulnerabilidade na região, desenvolveu um centro de inteligência, um mecanismo de se proteger e armamentos que ela vende para o mundo todo. Né? Porque, para sobreviver ali, precisou ter essa força. De modo que é uma mudança na geopolítica das relações do Oriente Médio. É Israel começando a ter aliados que antes não existiam, que antes ela não possuía, que são do mundo islâmico. Isto não é uma guerra, isso não é uma guerra, não é um conflito, isso não é nada, mas que é um novo olhar para a relação de Israel com aquele contexto que está inserido. Isso é mais para você pensar nas grandes teorias geopolíticas do mundo. Que caminho as nações tomam? Qual o desejo desse país? A gente vai ver que a China, por exemplo, a China avança muitas vezes pela Ásia para expandir os seus negócios lá. Muito bem. Este, então, seria o primeiro conflito. Olha quanto tempo eu gastei, que é um conflito histórico e que está envolvendo algo que está no Oriente Médio e que eu queria começar por ele já para a gente abordar a coisa que é, enfim, tema zero, tema histórico, tema contemporâneo. Qualquer momento você pode ver uma notícia de que Israel atacou a faixa de Gaza ou vice-versa. Bom, e aí? O segundo tema, vou voltar no mapa e te mostrar. Não sei se você vê um pontinho laranja, mas onde está abaixo do OR, ali do Oriente Médio, está a Síria. E a Síria tem aí saída para o mar Mediterrâneo. Isso é muito importante em termos estratégicos para o Oriente Médio. E, Diogo, por que você quer falar da Síria? Porque a Síria vive uma guerra civil há 10 anos. Uma guerra civil de rebeldes que não suportam Bashar al-Assad, né? Tem o nome dele escrito aí, depois você vai receber tudo isso no formato de apostila, que é um ditador que comanda a Síria e que viveu esta guerra civil, começou a conviver com isso, lá em 2000, na virada de 2010 para 2011, naquilo que se chamou Primavera Árabe, onde jovens, muitas vezes que estavam sofrendo os efeitos da crise de 2008, aquela crise que arrebentou os Estados Unidos em 2008, e o resto do mundo não se compara a essa, mas levou muitos jovens a voltarem aos seus países no Oriente Médio e a questionarem ditadores. Foi assim na Tunísia, que derrubou o Ben Ali, que era o ditador que estava há mais de 10 anos, e a Tunísia fez uma transição democrática, é no norte da África esse país, talvez tenha o exemplo mais bem sucedido, melhor sucedido aí de Primavera Árabe, derrubou o ditador do Egito, o Mubarak, porém lá se transformou numa ditadura militar, bem semelhante ao que foi o Brasil nos anos 60 e 70. Um regime de exceção, sem liberdades e com prisão de opositores, etc. Derrubou o líder da Líbia,
o Gaddafi, mas a Líbia está o caos hoje. O Beuzebu. Lá é uma guerra civil, ninguém se entende, milícias comandando o país, uma grande confusão. Derrubou o ditador do Iêmen, que também virou essa confusão que eu já falei, uma maior crise humanitária do mundo, e tem essa guerra civil que já matou 390 mil pessoas e fez desaparecer mais de 120 mil, ou seja, 500 mil pessoas. Eu sei que, poxa, uma guerra civil, a gente se assustava um pouco com esse número de mortes, né? A pandemia deixou a gente um pouco, né, sem parâmetro. Só nos Estados Unidos já morreram 500 mil pessoas. E o Brasil, se não tomar o devido cuidado, vai chegar a isso. Em um ano e pouco, o Brasil pode ter o mesmo número de mortes do que uma guerra civil, que é o conflito mais sangrento do século XXI, mais duradouro até hoje, né? Que é essa guerra civil na Síria. Nós podemos ter esse número de mortos. De qualquer forma, é um conflito do Oriente Médio que não se resolveu, e a grande pergunta é por que não se resolveu, Diogo? Por que não faz uma intervenção? Porque toda vez que quer tomar uma atitude em relação à Síria, é chamado o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros. Aliás, guarde o nome do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Nomes sempre são cobrados em prova. Secretário-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Depois você procura esse nomezinho aí e anota. Nomes caem. Como eu falei, o Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros. 5 são permanentes: Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Esses 5 que venceram a Segunda Guerra Mundial têm o direito ao veto. Se um deles disser, eu não quero que essa atitude seja tomada, mesmo que os outros 14 votem, não acontece. Os 10 que são rotativos, que ficam de 2 em 2 anos, eles não têm direito a veto, só os 5. Inclusive, é uma crítica muito grande feita por Brasil, Alemanha, Japão e Índia, chamado G4, que querem que a ONU reveja esse seu Conselho de Segurança, porque é algo anacrônico, é algo da Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece, meu irmãozinho e minha irmãzinha, é que toda vez que alguém quer tomar uma atitude contra a Síria, a Rússia fala, não, 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 não. Não vão fazer nada contra a Síria. Ora, por que a Rússia tem tanta preocupação com a Síria? Por que ela ajuda, é um parceiro fiel? Ora, ela vende armas para a Síria. Além do mais, a Síria é um aliado histórico e tem saída para o mar Mediterrâneo, onde a Rússia tem uma base naval. Cerrou. Qual o receio da Rússia? Se cai o ditador, né, podem me tirar daqui. E nesta disputa por mercado internacional, nessa disputa, nesta herança de Guerra Fria que não existe mais, ter uma base naval com saída para o mar Mediterrâneo é fundamental no jogo de xadrez das disputas mundiais. Além do que, ela não quer que nenhum tipo de gás que saia do Oriente Médio chegue, teria que passar pela Síria para chegar na Europa, porque a Rússia é a grande fornecedora de gás e petróleo da Europa. Então, qualquer tipo de caminho que venha de gás, porque tem muito gás também no Oriente Médio, que chegue na Europa, tem que passar pela Síria. Ele não quer que seja concorrente dela, da Rússia, né? Então, teve uma outra coisa, né? Quando o Estado Islâmico manteve a sua presença na região, o Estado Islâmico foi combatido pelo Bashar al-Assad. Então o mundo ocidental falou assim, poxa, mas lógico, ele era um ditador e não queria que o Estado Islâmico se instalasse ali na Síria e no Iraque. E ele combateu. Então, os próprios norte-americanos fizeram vista grossa para ele nesse sentido. Bom, resultado, esta guerra se arrasta, é um massacre, né, que nós temos no mundo contemporâneo. Um dos problemas do Oriente Médio, não é o único. Eu sempre digo, no Oriente Médio tem pelo menos 50 atentados terroristas todo dia. Não vai ficar, você tem que pegar os de grande impacto, os grandes conflitos, isso que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Para você visualizar como Bashar al-Assad está quase vencendo o conflito, eu coloquei um mapinha aqui. Este azul mais claro é a parte que ele já domina da Síria, o vermelho é o que os rebeldes controlam. Existe ali
e vale a pena lembrar, um terceiro probleminha, que são os curdos. Está vendo o verdinho mais claro? Os curdos, guarde esse nome, eles estão, é o povo mais numeroso do mundo e que não tem Estado. Eles estão divididos entre a Síria, o Iraque, o Irã e a Turquia. E eles querem, são 30 milhões, eles querem fazer o Kurdistão. E eles também estão armados, porque foram armados pelos americanos para lutar contra o Estado Islâmico. Eles não causam tanto problema com a Síria, eles não têm tanto interesse na Síria, eles têm mais interesse no território turco que eles têm na Turquia, e vivem em conflito com a Turquia. Eles possivelmente aceitariam o domínio de Bashar al-Assad. Então, Bashar al-Assad está às vésperas de vencer esse conflito aí, de que é uma das guerras mais importantes do século XXI. Eu não quero passar muito dos 30 minutos, porque eu sei o quanto é penoso para as pessoas ficarem vendo aula acima de 30 minutos. É um tempo de concentração que a gente sempre sabe que vocês têm. Beleza? Então, este é o bloco de número 1, tá? O bloco onde eu começo a falar dos conflitos mundiais, dos problemas mundiais. Comecei por um bicho cabeludo, que é o Oriente Médio, mas é de propósito. Porque é melhor você começar a ver as coisas mais difíceis bem antes da prova, do que você começar a ter que entender coisas complicadas às vésperas da prova. Aí você já tem tempo para fazer leitura, tem tempo para construir seu mapa e fazendo questões, né? E se familiarizando com esse tema. É melhor assim. Sempre deu certo e vai dar certo com você também. Se cuida, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Fica com Deus por uma boa. Eu sou o Diogo Silva e estou super entusiasmado porque você está com uma equipe aqui, a melhor do Brasil. Tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos.